Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rita Lira e sou bolsista da Residência Pedagógica do curso de Geografia, junto com o professor de vocês, Gibson Lima, que é o meu preceptor. Hoje, na aula de Geografia, o assunto é América Anglo-Saxônica. E essa aula nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro para falar sobre as características socioeconômicas e o segundo para falar sobre as características naturais. E nós vamos fazer isso em duas aulas, para não ficar tão pesado. Vamos começar então pelas características socioeconômicas e explicando também o que é a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é formada unicamente por dois países, os Estados Unidos e o Canadá. A América Anglo-Saxônica é definida assim principalmente por causa da língua falada nesses países. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos falam inglês. No Canadá, parte do país também fala francês. Mas é muito importante lembrar que esse termo é utilizado por causa da sua colonização. Esses países foram colonizados pela Inglaterra. Também tem um fator muito forte da colonização que refere-se à diferença entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina, que é o fato de os países da América Anglo-Saxônica foram países de uma colônia de povoamento, onde os colonos se instalaram para fazer de fato as suas casas. Já na América Latina, os países foram colônias de exploração, onde principalmente se explorou os recursos naturais e os povos originários destes locais. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a América Latina na próxima aula. Vamos focar na América Anglo-Saxônica. Como na América Anglo-Saxônica só temos dois países, os Estados Unidos e o Canadá, nós vamos dividir essa aula para falar sobre esses dois. E vamos iniciar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e também industrial do mundo. E isso faz com que tenha uma importância muito grande para todo o continente americano e também para o seu vizinho Canadá. O Canadá é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e isso também tem uma grande influência econômica no processo econômico canadense. Para falar sobre os Estados Unidos e essa relação econômica que esse país tem, devemos falar tanto sobre a indústria da agricultura, o agronegócio, quanto os outros tipos de indústria que os Estados Unidos também é líder mundial. Os Estados Unidos é o país que mais exporta grãos no mundo, então a agricultura lá, o agronegócio lá é muito forte. Lá se chamam os belts, que são os cinturões do agronegócio, ou seja, são manchas, são localizações no espaço dos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos, onde se localiza essas grandes plantações. Os Estados Unidos é líder de exportação de vários produtos, mas dentre eles 4 se destacam muito, como o trigo, o milho, o algodão e a laranja. Essas são grandes culturas de plantio que tem nesses belts, nesses cinturões agrícolas. Também é muito importante falar das indústrias. A indústria nos Estados Unidos está espalhada por todo o território do país. Porém, tem um ponto, uma característica que eu gostaria de trazer para vocês, que é o Vale do Silício, que é um local também muito forte por suas características nacionais, por propiciarem matéria-prima para essas empresas, que abriga empresas muito fortes de tecnologias. E isso faz com que a economia dos Estados Unidos mova muito em relação a esse tipo de indústria. Mesmo os Estados Unidos sendo líder de produção de grãos e líder da exportação de agricultura, de culturas de alimentos diversos, é muito importante destacar também que é um país que luta muito pela fome. E ainda existe muitas pessoas em situação de extrema pobreza e de extrema fome nos Estados Unidos. Agora, falando um pouco sobre o Canadá, é muito importante, e a gente vai ver isso um pouco também na próxima aula, nas questões físico-naturais, mas o Canadá, a sua cultura e a sua economia é muito influenciada pelo clima, já que lá mais da metade do país é congelado, lá é muito frio, é muito gelo, e isso influencia também nas questões culturais. Tanto é
que as grandes cidades e grandes indústrias estão localizadas às margens do Rio São Lourenço e às margens dos grandes lagos, que são muito diversos, em grande número, lá no país canadense. O Canadá, ele tem uma característica de exploração muito grande de madeira, que é pelo que ele é conhecido. Mas também ele tem uma grande produção de trigo, de gado para corte e uma grande pescaria. O Canadá também é conhecido por ter grandes reservas de petróleo, de gás natural e de carvão. Bom, essas são a base das características socioeconômicas dos países da América anglo-saxônica. Eu espero que tenha dado para entender tudo direitinho, que vocês tenham gostado, que vocês façam a atividade no Classroom. A gente se encontra de novo na próxima aula para falar das características físico-naturais. Tchau e obrigada!